Os irmãos podem se sentar. Na semana passada, irmãos, nós trouxemos à igreja uma pequena palavra pastoral a pedido do conselho a respeito de qual deve ser o nosso posicionamento como cristãos, uma vez que nós estamos nos aproximando das eleições. E na ocasião, queridos, eu trouxe alguns comentários sobre aquilo que a nossa confissão de fé fala sobre o que devemos crer e como devemos proceder no nosso relacionamento com o magistrado civil. Nessa semana, queridos, nessa rápida palavra aos irmãos, uma vez que semana que vem estaremos todos nós indo às urnas, eu queria falar com os irmãos uma rápida palavra através da leitura da palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 29, do 4 ao 14. Se você puder, abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, eu quero ler com os irmãos do versículo 4 ao versículo de número 14. Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Queridos, o texto da palavra do Senhor nos incentiva a não negligenciarmos a responsabilidade que nós, como cristãos, temos diante da sociedade em que nós vivemos. O Senhor diz claramente, através do profeta Jeremias, que o seu povo, exilado na Babilônia, deveria continuar construindo e edificando o lugar onde estivessem habitando. Eles deveriam permanecer construindo suas casas, trabalhando, plantando e colhendo. Esse era o mandamento do Senhor para o seu povo na Babilônia: continuar edificando a sociedade, mesmo que eles estivessem longe de casa, mesmo que eles estivessem em meio a um povo estranho, mesmo vivendo numa realidade idólatra, num mundo idólatra, o povo de Deus deveria continuar trabalhando para edificar aquele lugar. No entanto, queridos, perceba que apesar de todo o envolvimento, o Senhor manda com que o seu povo, ou então fala, orienta, com que o seu povo mantenha os olhos no alto. A esperança da redenção e do resgate viria do próprio Deus e não das coisas que eles eram chamados a construir, não da Babilônia, não daquela realidade, mas do próprio Deus.
Perceba que mesmo com o mandamento de Deus para que o seu povo continuasse trabalhando para a edificação da Babilônia, a esperança permanecia no Senhor. Veja, a esperança não deveria ser o resultado do trabalho deles. A esperança não deveria estar apoiada nas plantações, nas colheitas. O povo de Deus não deveria depositar a sua esperança naquilo que eles fossem capazes de construir lá na Babilônia. Só o Senhor tem condições de ser esperança de redenção e salvação ao seu povo. Queridos, nós estamos a poucos dias das eleições. E mesmo que nós, como cristãos, sejamos chamados para participarmos ativamente da vida pública, queridos, nós não podemos nos deixar levar pelos ânimos exaltados e muito menos pelas ideologias que nos conduzem a idolatrias. Pela manhã, o reverendo Leandro Lima, inclusive, já nos mostrou, falando da ação sistêmica de Satanás em rebelião contra Deus, e que isso inevitavelmente se manifesta nos reinos humanos, nos reinados humanos e, consequentemente, na política. E para nossa tristeza, queridos, muitos cristãos têm se deixado enganar pelos falsos profetas, pelos adivinhadores, como diz Jeremias. Estes sonhadores, tanto de um lado quanto de outro do espectro político, sempre sonharão de acordo com o desejo do nosso coração. O tempo todo, queridos, as ideologias políticas continuarão as suas tentativas de nos enfeitiçar, de colocar os desejos do nosso coração nas suas plataformas políticas, e, para nossa tristeza, muitos pastores e pregadores têm se deixado levar por essa idolatria. Irmãos, o Estado nunca será capaz de nos trazer salvação. A política não tem poder para nos redimir. É o Senhor quem tem pensamentos de paz. É o Senhor quem de fato dá um futuro e uma esperança ao seu povo. É por conta disso, queridos, que nós somos os responsáveis por continuarmos procurando a paz da cidade. Nós somos chamados para atuarmos politicamente, sim, mas não como aqueles que depositam a solução dos problemas do mundo na política. Nós somos chamados para trabalharmos e, confiados no Senhor, continuarmos a edificar a sociedade em que nós vivemos. Queridos irmãos, não permitam que a política, ou as eleições, ou as ideologias deste mundo definam a sua identidade, nem a sua esperança. Nosso voto também é uma expressão das nossas convicções de fé. Nós votamos de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós escolhemos os nossos candidatos de acordo com a visão que a palavra do Senhor forma em nós. Mas isso não quer dizer que a nossa esperança está no voto ou nas pessoas em quem nós votamos. A nossa esperança permanece no Senhor, aquele que de fato mudou a nossa sorte e que constantemente continua a intervir na nossa história e na nossa vida. Tendo estas coisas em mente, queridos, nós estamos convocando toda a igreja, cada irmão, para que nós possamos interceder, clamar ao Senhor durante esse período de eleições. É tempo, queridos, de nos dedicarmos ao Senhor. Mais do que nos dedicarmos à política, mais do que nos dedicarmos a qualquer ideologia que seja, muito mais do que nos dedicarmos ao nosso candidato preferido ou aquele que nós escolhemos, nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos do Senhor. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. E motivados por isso, queridos, eu gostaria de convidar os irmãos, de acordo com a sua possibilidade, para que aí onde você está, se você puder, para que você se coloque de joelhos. Nós vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação. Nós vamos orar pelas eleições que se avizinham. Se você pode, se você não puder, não se constranja. Se você quiser, pode ficar de pé também. Se não, pode ficar sentado.
o mais importante agora, queridos, é que nós possamos interceder, orar pelo nosso país, orar pelas eleições, orar por irmãos que são candidatos, orar para que eles permaneçam firmes na fé, convictos do Senhor e da nossa esperança no Senhor. Vamos orar, queridos, silenciosamente, clamando ao Senhor pela sua intervenção. Senhor Deus, o Senhor é o governante máximo de tudo que existe. Não há autoridade acima do Senhor. E é exatamente a Tua majestade que nós clamamos nesse momento. Para que a Tua mão poderosa, a Tua mão graciosa, para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Deus, para que em nenhum momento nós sejamos levados pelo fervor político. Deus, que em nenhum momento nós tenhamos relacionamentos rompidos por causa da idolatria, mas que Deus, o Senhor nos conduza ao voto, às eleições, de acordo com aquilo que a Tua palavra expressa claramente, e que estas convicções, a certeza do Senhor que fala conosco, nos mova às urnas, mas também nos mova em cada instância da nossa participação na sociedade. Age, Deus, com graça sobre nós, para que em nenhum momento, Deus, as diferenças de candidatos, de partidos, venham a macular a realidade em que nós vivemos, venha a atrapalhar o desenvolvimento do amor cristão. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos conduz em graça. Deus, nós intercedemos, Pai, por tantos dos nossos irmãos e irmãs que vão concorrer a algum cargo nessas eleições. Clamamos, Deus, para que o Senhor derrame de graça sobre a vida deles, mas principalmente para que eles continuem, sendo eleitos ou não, fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Age, Deus, com graça, opera poderosamente na vida de cada um destes, não para que sejam eleitos, mas para que cumpram a Tua vontade. E se a Tua vontade é de que eles venham a exercer algum cargo, que o Senhor os capacite para o bem da nação, não para o bem de um povo específico, de uma realidade específica, de uma minoria específica, mas para o bem da nação. Age, Deus, com graça sobre cada um de nós, que daqui uma semana estaremos escolhendo candidatos, e que o Senhor, por favor, exerça graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar para aquilo que a Tua palavra nos diz, e que nós possamos votar de acordo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Opere em nós, que o Teu Santo Espírito opere na vida da Tua igreja, para não sermos cooptados, enfeitiçados pelas idolatrias desse mundo, mas que o tempo todo nosso coração se dobre apenas ao Senhor, o Rei do Universo. Age, Deus, com graça sobre a vida da Tua igreja, sobre o Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome